Professor Alessandro, aproveitando que o pessoal está entrando, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Pois não. O trabalho que o senhor pediu sobre o capítulo 1 é para fazer um comentário, um resumo comentário sobre alguns dos temas que estão ali propostos. Não é para fazer sobre todo o capítulo, não, né? É sobre um dos temas e aprofundar dentro desse tema. Não é isso? Exatamente. Eu acabei me atrapalhando no meu raciocínio. Eu pensei que fosse para fazer todo o capítulo e eu praticamente já estava com o trabalho pronto. Mas eu vou dar uma sintetizada aqui dentro de um desses temas e vou refazer, então. Pronto. Mas, de qualquer sorte, o que eu fiz eu vou deixar. Vai dar mais de 3 páginas, mas eu vou deixar. Para mim não perder tudo que eu já tinha feito, tá certo? Ótimo, sem problema. Eu solicitei que fizesse dessa forma porque vocês terão que fazer, ao final do curso, um TCC, né? E, de repente, pode ser que dê para aproveitar aí alguma coisa da escrita, né? Que vocês já fizerem sim. agora. Perfeito. E aí, por isso que eu pedi que vocês selecionassem uma parte, justamente para não coincidir os trabalhos, não ficarem muito assim parecidos, né? Então, como tem ali várias temáticas, é muito provável que as escolhas sejam diferentes e as abordagens também, né, que vocês farão também serão diferentes. Então, eu gosto de fazer isso nas disciplinas porque ajuda, de repente traz uma luz aí, uma ideia para um TCC, para alguma coisa a mais aí, né? Perfeito, eu entendi. E é uma forma também de avaliar a capacidade de síntese de cada um, de conhecimento bíblico, tudo isso também, né? Sim. Aí essas questões já vêm por tabela também, né? Dá para aproveitar. Bom, gente, como o nosso tempo aqui é curto, né? A aula já é curta e o Meet também ele é limitado a 1 hora. Então eu proponho que a gente já inicie, tá bom? Até porque vai ficar gravada a aula. E aí quem perder esse início de aula depois tem como rever aí de alguma maneira, tá bom? Mas vamos orar e vamos seguir aí a nossa jornada com Hebreus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa noite, estarmos aqui, ó Deus, juntos para refletirmos acerca da tua palavra. Senhor, como é bom poder saber que temos um livro santo que o Senhor deixou para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa exortação também, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração quebrantado, contrito, para entendermos as grandezas, a profundidade da revelação da Tua Palavra. Nos ajude, nos oriente, abençoe cada aluno, aqueles que já estão aqui, os que estão entrando na aula, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus. Amém. Permitir aqui. Eu não sei se tem alguma opção de criar o link já aberto, né? Parece que agora o Meet ele não dá essa opção. Pelo menos eu não vi na hora que eu criei. E aí eu estou tendo que autorizar, né? E eu fico com receio de deixar alguém de fora, né? Se bem que aqui não tem ninguém que vai ficar de fora. Amém? Então, os irmãos, se vocês perceberem aí de repente alguma mensagem, vocês me avisam. Mas vamos lá. A aula 1 está gravada, tá certo? Então, eu não vou ficar aqui fazendo repetições, porque como eu falei para vocês, é tiro curto, né? Nós temos poucas aulas e nós temos muito conteúdo em Hebreus. Então, a gente vai tentar aqui aproveitar ao máximo. Na aula passada, a gente navegou um pouco aqui nas possibilidades de autoria e chegamos aqui nessa parte
com relação ao local, tá bom? Eu gosto sempre de enfatizar isso, tá? Quando a gente está estudando num seminário, o roteiro, esse roteiro aí, né, que você vai pegando, esmiuçando esses detalhes, ele é necessário. Mas chega uma hora que a gente já está bem familiarizado com essas questões de todos os livros da Bíblia, ou pelo menos da maioria, né? É o que se espera de quem prega constantemente, quem ensina na escola dominical, quem está envolvido no dia a dia da igreja. Essa coisa de autoria, data, local, destinatário, tudo isso que faz parte da hermenêutica, da interpretação bíblica, né? De alguma forma a gente vai se familiarizando, se habituando, a tal ponto que vai chegar uma hora que você vai para um texto da Bíblia e já não vai precisar fazer esse apanhado todo, né? Aí você vai focar muito mais no texto do que nesses pormenores. Porém, numa disciplina de seminário, a gente precisa fazer esse exercício, porque a gente só se familiariza e se habitua na medida que a gente exercita, tá? A gente vai exercitando os nossos sentidos, né? Vou usar aqui uma linguagem aqui do própria Epístola aos Hebreus. A gente vai familiarizando a nossa capacidade de análise do texto bíblico. Então, isso significa dizer que toda vez que a gente pega um texto bíblico, a gente tem por obrigação de levar em consideração, paz, minha irmã, a gente tem por obrigação, como intérpretes da Bíblia, levar em consideração esse roteiro, tá? Entender quem é o autor, saber em que contexto ele estava vivendo, o local de onde ele escreveu, tá? Não está aparecendo não na tela os slides? Aqui está aparecendo normal. E o áudio tá bom? Sim, para mim está. Ô Ana, então eu sugiro que você saia rapidinho e volte, porque pode ser que foi alguma coisa aí na hora da conexão. Pronto. Deixa eu ver se ela volta e fica bom, né? Vamos lá. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: toda hermenêutica, ou seja, toda interpretação da Bíblia precisa levar em consideração isso, tá? É o mínimo que alguém que deseja interpretar a Bíblia precisa fazer. De que texto é que nós estamos falando? Como ele foi escrito? Quem escreveu? Em que circunstância escreveu? Por quê? Porque essas perguntas que a gente faz para o texto já nos dá um caminho de interpretação, né? Então, imagine que você deixou uma carta escrita para as pessoas lerem depois da sua morte, tá? Claro, morte natural de preferência, né? Aí, imagine que a pessoa que encontrou essa carta lá numa gaveta, algum lugar que você deixou, ela lê a sua... Ô, gente, só um minutinho. Tem alguém? Minha esposa está me ligando aqui. Esposa é prioridade 1, né? Só um minuto. Oi. Ô, mano. Alan, liga para sua mãe aí e fala que eu tô dando aula, por favor. Pô, eu não tenho como sair daqui agora. Pronto. Voltemos. Eu estava falando da hermenêutica, né? Então, com relação à interpretação da palavra de Deus, a gente vai fazer sempre isso, sempre esse caminho, tá?
Ah, pastor, mas a questão da carta que eu estava falando, né? Uma pessoa pegou minha carta e começou a dar sentidos, significados, e quem me conhecia sabia muito bem que não era aquilo que eu estava querendo dizer. Então, a mesma coisa serve para um texto que você escreveu na internet, que as pessoas distantes leem, acha que você está falando uma coisa, mas quem te conhece de perto sabe que você não está dizendo nada daquilo, tá? Então, às vezes a gente publica uma coisa na internet, quem está lá no outro lado do Brasil, que nunca te viu, não sabe onde você mora, não conhece sua família, não sabe da sua índole, vai te interpretar de uma forma. Mas quem está no seu dia a dia vai dizer, poxa, não foi isso que ele quis dizer. Então, a Bíblia é a mesma coisa. A gente precisa conhecer o autor por excelência de toda a Bíblia, que é o Espírito Santo, mas a gente também precisa entender em que circunstância, em quais circunstâncias aquele texto foi lido. Porque isso dá um indicativo. Além de Hebreus, vou pegar um exemplo aqui que eu gosto muito. Filipenses. Se você olhar para Filipenses, tentar fazer uma interpretação de Filipenses, sem considerar que é Paulo o seu autor, né? Então quem escreveu Filipenses foi Paulo. E se você menosprezar que Paulo escreveu Filipenses preso sob a custódia, né, do Império Romano, e estava preso não porque tenha praticado qualquer crime, mas simplesmente pela pregação do Evangelho. Então, quando você lê Filipenses sabendo quem é o autor e em que circunstância foi escrito, cada linha da carta vai te dando uma condição extraordinária de interpretação. Então é a mesma coisa, isso vai servir para todos os textos da Bíblia, né? A gente precisa considerar isso, tá bom? Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é fundamental para entender Hebreus. Daqui a pouquinho a gente vai para o texto e aí vocês vão ver como é que as coisas vão saltando aos olhos, simplesmente porque a gente entendeu algumas questões elementares, algumas questões básicas do texto. Então, vamos seguir. A saudação final de Hebreus aponta que a carta foi escrita provavelmente, a epístola foi escrita provavelmente na Itália. Então, segundo estudos, Clemente de Roma teria citado esta carta logo após ela ter sido escrita. Então, isso é um indicativo de que foi escrita realmente ali em Roma. Foi encontrada uma inscrição com a palavra Hebreus em Roma, datando o século II. Então, assim, são evidências que foram levantadas para chegar à conclusão de que Roma foi a cidade na qual estava o escritor de Hebreus, né? Foi de lá que essa epístola foi escrita. A data, obviamente, né, a primeira citação dessa carta, dessa epístola, de Clemente de Roma, é uma citação lá do ano 96 depois de Cristo. Então, Timóteo estava vivo. A gente vai ver que isso aparece lá no capítulo 13, o nome de Timóteo. Segundo passagem da própria carta, os atos religiosos ainda eram feitos, dando a entender que o templo ainda não tinha sido destruído. Então, onde é que a gente pode situar Hebreus? Diante dessas evidências externas, que são as evidências históricas, e as evidências internas, que são as evidências do próprio texto bíblico. Onde é que a gente pode situar Hebreus? Entre os anos 60 e 70 depois de Cristo.
Não pode ter sido depois, porque o ano 70 aconteceu o quê? Eu acho que isso aí já é um conhecimento que todos nós já temos, né? O ano 70 foi quando o general Tito invadiu Jerusalém e simplesmente destruiu parte do templo, né? Provocou ali toda um ritual de profanação de toda a parte sagrada dos rituais judaicos, né? Sacrificando um porco dentro do templo e também tomando ali Jerusalém. Então, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita nesse contexto. Foi nesse contexto aí. O templo ainda estava de pé, porque a epístola dá a entender que os sacrifícios ainda eram realizados e os crentes convertidos ao Senhor Jesus, mas que estavam debaixo de muita perseguição, estavam tentando voltar à prática dos rituais judaicos, né? É essa a evidência aí que Hebreus nos dá. Muito bem. Quem é o público-alvo? A gente pode chamar isso aqui também de destinatário. A quem se destina originalmente, tá? Porque a epístola se destina a todos os cristãos de todas as épocas, porque é inspirada, é a palavra de Deus, né? Mas quando a gente fala público-alvo aqui, está se referindo àqueles escritores iniciais. A quem foi entregue a epístola? Aos judeus convertidos, judeus cristãos. Isso fica evidente dentro da própria epístola. Hebreus capítulo 1 vai falar, né? Havendo Deus falado, aí depois ele vai dizer aos pais pelos profetas. Então, essa linguagem é uma linguagem judaica. Então, por isso que o nome da epístola é Epístola aos Hebreus, justamente porque foi o alvo inicial dela, né? Então mostra que tanto o escritor quanto o público era conhecedor da religião judaica, né? Os detalhes de culto, os detalhes sacrificiais, o detalhe sacerdotal, tudo está muito bem esmiuçado na Epístola aos Hebreus. Os personagens citados são judeus, são heróis da fé, são pessoas que tiveram uma importância espiritual muito grande para o povo hebreu, né? E também a quantidade de transcrições. O que é uma transcrição? A transcrição é diferente de citação. A Bíblia do Antigo Testamento ela é citada em todas as partes do Novo Testamento, tem citações do Velho Testamento. Mas Hebreus, além de citações, a gente tem ali transcrições, que são partes inteiras. Uma coisa é você pegar um versículo, né, uma parte do versículo, e dar um novo significado no Novo Testamento. Isso é uma coisa, isso é uma citação. Outra coisa é você transcrever. Aí no ambiente acadêmico, a gente vai falar que é uma citação ipsis literis, né? Total. Você pega a íntegra do que o texto está dizendo, tá? Vamos lá. A mensagem: alertar seus leitores a não voltar ao judaísmo, né? Então, qual é a mensagem de Hebreus? Alertá-los, né, para que aqueles irmãos que se converteram, que entregaram a vida a Jesus, mas que por conta da perseguição, por conta das lutas, por conta do espólio, né? Porque nessa época o Império Romano expoliou
os bens. O que é isso? É quando o Estado ele declara que aqueles bens não pertencem mais àquelas pessoas e aqueles bens passam a pertencer ao Estado. Então, isso que é espólio, né? No caso aí, foi o que o Império Romano fez. Então, imagine você tem a sua casa, mas porque você serve a Cristo, você chega lá um dia, tem uma placa do governo federal, do estadual, municipal, seja qual for o governo, declarando que aquela casa não é mais sua, tá? Declarando que aquela casa pertence ao Estado brasileiro. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo ali com aqueles irmãos, tá? A mensagem aos hebreus, além de alertar para não voltar para o judaísmo, também tem a intenção de motivar aqueles irmãos a permanecerem na fé. Então é por isso que eu falei na semana passada que a epístola aos hebreus ela é muito atual, muito atual. Porque hoje a gente vê um tipo de cristianismo híbrido, né? A gente vê muita gente tentando voltar com alguns costumes judaicos, toda indumentária, né? Toda a questão do vestuário judaico, bandeira de Israel e tal. Não que isso em si seja mal, né? Fala, Tiago. Me permita, não pude me conter aqui diante do que o senhor estava falando, porque ontem eu ainda estava dando aula na Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Gálatas, e ele traz um cenário muito próximo a esse do livro de Hebreus. Exato. Falando justamente dessas questões de judaizantes, na qual Paulo e Pedro fizeram uma convenção e eles se discutiram sobre isso, né? Tem relatos de que o próprio Deus colocou animais diante de Pedro, e o que ele considerava puro e imundo. E aí eu vou um pouco mais longe que não só do judaísmo. E eu levei esse exemplo. Quantos de nós viemos do candomblé, viemos do catolicismo, as raízes religiosas? Eu lembro que quando eu me converti, eu orava e fazia o sinal da cruz. Para você ver como aquilo estava dentro da gente. Eu terminava a minha oração, dizia a mãe e fazia o sinal da cruz, que eu achava que aquilo ali era um normal também no Evangelho. Então, quantos de nós não trazemos essas raízes? Quantas pessoas do candomblé convertem-se e guardam objetos do candomblé porque ela gosta, ou a roupa, ou o turbante, várias coisas, porque aquilo ali está na raiz dela, e para você desconstruir tudo aquilo dentro da cabeça da pessoa, por mais que ela aceitou o Senhor, ela quer uma nova vida, ela foi tocada pelo Espírito, ela foi batizada, mas vários de nós, hoje, de nós que eu falo da igreja evangélica, num contexto mais generalizado, não trazemos essas culturas, essas religiões dentro de nós. O povo, quando saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E a mesma coisa aconteceu na Babilônia. E hoje, nos tempos atuais, não vai ser diferente. Hoje, uma das preocupações de nós líderes é justamente ter cuidado para que essa Babilônia não aconteça dentro de nossas igrejas, nos nossos apriscos, no nosso hall de membros, nos nossos irmãos, no nosso momento de comunhão, porque muitas vezes está trazendo tudo isso de lá, e vem também o pecado de lá, e começamos a viver e conviver com um novo normal que é anormal perante a Bíblia de Deus, perante a palavra do Senhor. E aí que eu falo não só do judaísmo, vamos trazer para a contemporaneidade nossa, e eu falava justamente isso ontem na escola bíblica, porque a gente tem raízes ainda ligadas ao passado, temos coisas nossas ligadas ao passado que a gente precisa se desligar, não só comportamental, como emocional, mental e físico, porque às vezes temos até objetos dentro de nossas casas que a gente acha bonito porque ganhamos de um padre, porque ganhamos de um líder, de um irmão que é espírita, porque minha madrinha, quando era católica, ela me deu aquele objeto, eu não posso desfazer, tudo em todos os aspectos. Aí eu falo não só dos judaizantes, mas olha quantas coisas que a gente acaba se ligando às raízes espirituais, né? Religiosas.
Ótima. Ótima intervenção sua, Tiago, e eu concordo. O que é que a gente tem que pensar, irmãos? Não tem, a meu ver, não tem nenhuma nenhuma teologia mais atacada em nossos dias do que a teologia da suficiência da Escritura, né? Quando a gente para de acreditar que a Bíblia é suficiente para nos dirigir, particularmente como cristãos, e também para dirigir a igreja, e aí já de forma mais institucional também, infelizmente vira um vale-tudo. Vira um vale-tudo. Porque se a Bíblia não é suficiente, eu preciso então trazer novos elementos. Eu preciso trazer novas coisas, novas roupagens. Eu preciso adicionar coisas, porque se ela não é suficiente, então ela não é suficiente para o culto, então eu preciso fazer alguma coisa a mais. Ela não é suficiente para os cânticos, os louvores, ela não é suficiente para o aconselhamento. Então aí a gente começa a adicionar coisas, tá? A gente começa a adicionar coisas. Quando você fala desse hibridismo aí, desse ecumenismo, desse sincretismo, ainda é pior ainda. Porque no caso dos judeus, há uma proximidade teológica daquilo que cristãos creem, daquilo que judeus creem. Pelo menos existe uma proximidade. Até porque nós, como cristãos, carregamos uma Bíblia de 66 livros, sendo 39 da mesma confissão dos judeus, né? É o livro dos judeus. A gente carrega o livro dos judeus mais 27 livros da nossa fé cristã. Então existe uma proximidade. E aí é que mora o maior de todos os perigos. Porque justamente por conta dessa proximidade é que os pregadores, os pastores se empolgam e não conseguem transpor, né, esse abismo das alianças. A aliança do Antigo Testamento, que já foi cumprida plenamente em Cristo, satisfatoriamente em Cristo, e que agora a gente tem apreço pela escritura do Antigo Testamento, é palavra de Deus, porém, muitas das coisas que estão no Antigo Testamento são elementos que já se cumpriram, tá? Então, a gente não pode ser antissemita, mas a gente também não pode ser sionista demais, né? Sion, uma referência a Sião, a Jerusalém. Sionista é o quê? É aquela pessoa que é arriado os 4 pneus por Jerusalém, por Israel. Então a gente tem que ter um apreço de gratidão, porque faz parte da nossa história, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter os cuidados, porque se a gente passar os limites disso, a gente ofende diretamente a obra de Cristo. É como se a obra de Cristo não tivesse sido suficiente. E aí a gente precisa, né? Por exemplo, a nossa pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A nossa pneumatologia, ela é satisfatória, ela é completa. Ok. Aí olha como é uma linha fina. Quando você pega uma menorá ou um candelabro, que é a mesma coisa, e você usa o candelabro no culto, eu estou falando do ambiente de culto, eu não estou falando na sua casa, se você tem aquilo ali como um lembrete, uma coisa que, sabe, é para você rememorar. Mas quando você usa no culto e dá uma atenção àquele objeto, como se ali de fato fosse uma manifestação física do Espírito de Deus. Porque a ideia da menorá, a ideia do candelabro é essa. Aquelas 7 lâmpadas que nunca se apagam,
seria uma referência à plenitude do Espírito, né? Porque tem gente que lê na Bíblia, no Antigo Testamento, os 7 Espíritos de Deus e acha que são 7 Espíritos, como se tivesse separado, né? Como se fossem compartimentos do Espírito Santo. E, na verdade, quando a Bíblia fala são 7 Espíritos de Deus que agem sobre toda a terra, a ideia ali seria a plenitude do Espírito. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio plenamente sobre a igreja. O próprio Jesus disse que não ia dar mais com medida, né? O Espírito agora não é dado mais com medida. Então, se você pega um candelabro e traz para o culto como um elemento do culto, para trazer uma vibração, para trazer uma emoção, uma coisa parecida, gente, olha como isso é perigoso. É como se você estivesse dizendo, a presença de Jesus aqui no culto não é suficiente. A gente precisa trazer algum elemento para dar mais ênfase, para reafirmar que de fato o Espírito Santo está aqui. Ok? Então são esses perigos. Eu não estou dizendo que ter um candelabro no culto é um pecado. É um pecado, é um absurdo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se as pessoas elas só acreditam que o Espírito Santo está ali porque elas estão vendo um objeto e as chamas saindo ali daquele objeto, isso é preocupante. Preocupante. Outra coisa que a gente vê muito isso no meio, no arraial do povo de Deus. Tá todo mundo louvando, aquela coisa gostosa, maravilhosa, e a gente vai ali se sentir na presença de Deus, ok. Deus é Espírito, e Ele está entre os louvores do seu povo. Isso já é suficiente para mim. Aí, beleza, o culto está rolando, aí uma pessoa entra e começa a tocar o chofar. De preferência, sem ninguém saber de onde é que está vindo o som. Que aí fica mais emocionante ainda, né? Fica mais emocionante. Aí, ok, pastor, você está dizendo que tocar um chofar é pecado, é um absurdo. Não, eu não estou dizendo isso. Diante de Deus, eu não estou dizendo isso. Mas se você disser, olha, quando tocou o chofar, foi que eu senti a presença de Deus, olha como é uma linha fina esse negócio. Porque aí você está trazendo uma simbologia, né? Você está dizendo que o símbolo é maior do que a sua convicção de fé. Tá? Então, são essas coisas que a gente tem que ter o cuidado, que Hebreus vai chamar a gente, né, para a responsabilidade. Hebreus vai chamar a gente para dizer assim, opa, cuidado, não ultrapasse essa linha não. Porque o que Cristo fez é suficiente. Acreditar que o Espírito Santo está ali, mesmo sem que você não sinta nada, é mais demonstração de fé do que você esperar que algum elemento físico, ou o som, a percepção, traga para você uma convicção. Eu não sei se eu estou sendo claro, né? Mas a minha preocupação aqui, por que a gente faz uma matéria dessa no seminário? É para a gente entender de fato, né, qual é a função nossa como cristão, tá? Vai lá, Welder. É o Dinho ou Dinho? Ô, pastor. Vai, meu querido. Estou falando sobre música aí, é um negócio interessante. A gente já discutiu sobre isso em sala de aula algumas vezes. E assim, achei importante frisar que assim, quando a gente quer da música, a gente começa a estudar música, a gente começa a entender que existem campos harmônicos ou notas musicais em específico que vai provocar um arrepio, né, que vai provocar aí sensações na questão psicológica mesmo, né, que não é uma de certa forma acaba sendo proposital, né? Inclusive tem alguns artistas seculares que usam dessas ferramentas para provocar isso no público, né? E aí é interessante a gente saber distinguir o que é
da música e o que é do Espírito Santo. Porque muitas vezes o cara faz, né, até aquela situação, o crente tá, rapaz, arrepiei, louvor inteiro. Mas isso aí, né, não significa propriamente disso, que estava ali sentindo a presença do Espírito Santo, né, que estava sentindo ali o mover do Espírito, aquela graça sendo derramada. Né, e aí acaba entrando nesse mesmo aspecto aí, confundindo uma sensação provocada por vibrações sonoras, né, com o agir do Espírito Santo. E aí eu acho que é aquela questão, né? Muita gente perdeu a sensibilidade no espírito, né? De saber distinguir, né? Faltando o discernimento do que é humano, do que é o Espírito Santo. Ô, Helder, ô, professor, me permita, hoje o debate tá bom, viu? deixa eu entrar numa seara aqui. Eu tive a oportunidade de estar pregando outro dia, e uma coisa veio muito forte no meu coração, e eu pegando esse gancho aí do que o Helder estava falando. Quando que a mentira se manifesta? Porque uma mentira, ela bem contada, ela vira uma verdade. Na igreja, na própria igreja do Senhor. Quando ela é bem contada, ela vira uma verdade. Então, quando é que essa mentira ela se manifesta? Quando a verdade aparece. Quando é que o falso profeta, nós vamos entender e saber que ele é o falso profeta quando nós conhecemos de fato o verdadeiro profeta, que é Jesus Cristo. Então, as coisas elas só se manifestam quando aquilo que é maior, através da palavra de Deus, ela está dentro de nós. Só que para isso, uma nota musical, como o Helder falou, o que muitas vezes os artistas seculares usam para sensibilizar através da música, para tocar nas emoções, fazer que a pessoa tenha aquele déjà vu da vida dela. Eles sabem, mas eles usam disso, de um artifício que, de forma provocativa, que é uma mentira que eles estão utilizando para tocar. Mas sabe qual é o cerne de tudo isso? Chama-se discernimento. Amém. Quando nós temos o entendimento do discernimento espiritual, que só é através do Espírito Santo e não tem outro caminho, não existe outra forma, é conhecer a palavra e ter o Espírito Santo. Quando a gente tem esse discernimento, a mentira, ela vai aparecer porque a verdade está dentro de você através do Espírito Santo. O falso profeta, ele pode subir no altar que for, ele pode subir e ir na rede de televisão ou rede social, falar para milhões ou bilhões de pessoas. Mas o discernimento vai fazer com que você saiba que ele é um falso profeta. Por quê? O discernimento espiritual. Mas como é que eu conquisto esse discernimento? Qual é o caminho? O que eu preciso trilhar para ter esse discernimento? Conhecereis a verdade, e a verdade vai estar dentro de nós. E a verdade vai nos libertar, a verdade vai nos curar, a verdade vai nos proteger, a verdade vai nos blindar. Por isso que essa questão do discernimento. Aí eu falei isso na igreja e bato nessa tecla. Mas e como é que eu busco discernimento? Espírito Santo de Deus, leitura, comunhão com Cristo, relacionamento com Cristo, não tem outro caminho. A gente pode fazer o ITQ, pode fazer CFTBN, pode fazer o da Assembleia, pode fazer os cursos teológicos melhores do mundo, ler 200 livros por ano, mas sem o discernimento buscado através do Espírito Santo não adianta. Aí uma nota musical de um cantor secular vai te tocar. Ela vai, porque ela tem esse poder, obviamente, ela vai ter esse poder. Mas você vai ter o discernimento de saber daquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Isso. Ô, Tita, até teve, só completar um negócio aqui, até teve você falando isso aí, eu me lembrei de uma outra questão, do seguinte, uma vez teve um pastor que ele pegou o seguinte, ele pegou um fundo musical de uma música de uma banda chamada Coldplay. Seu microfone tá abaixo, Helder. Melhorou aí? Tá dando pra ouvir bem. Aumenta seu volume aí, Nadinho. Então, assim, ele pegou uma música de Coldplay, tirou ali a parte da voz, e ele pregou com esse fundo musical. E aí começou a ministrar em cima desse arranjo musical. E aí todo mundo, aquele negócio, né, e o povo chorando, aquela coisa toda e tal. Aí ele falou assim, irmãos, isso aqui é uma música secular, é de uma banda chamada Coldplay. E eu trouxe isso aqui
para que a nós pudéssemos despertar para ter mais discernimento, né, para buscar, de fato, o Espírito Santo, para saber discernir, essa não é como o Tiago bem disse aí, né, discernir o que vem, o que provém da carne e o que provém de Deus. Eu já ouvi falar, não só de Coldplay, mas já ouvi falar até de Metallica. Um pastor pregou uma vez com fundo musical do grupo Metallica. Que Metallica, Guns N' Roses, que eu antes de me converter eu gostava muito do Guns N' Roses, a grande maioria dos músicos deles são satanistas. E o pastor pregou com Metallica. E espante-se, a igreja emocionalmente ficou tocada por Metallica. Para você ter ideia, a questão do discernimento que a gente está conversando aí agora. Pois é. Hernando, fala, varão. Hernando deve ter ido beber uma água. Muito bem. É porque ele está com a mão erguida aí. Bom, gente, vamos voltar. A discussão está perfeita. Eu acho que vocês já fizeram ponderações aí que não precisa nem assim comentar, porque senão vai ficar até repetitivo. Mas eu concordo plenamente, né? Existe uma necessidade da gente ficar alerta. E entra sempre nesse tema. Crer que a Bíblia é suficiente. Tá? Então, se você crê que a Bíblia é suficiente, você vai começar a questionar uma série de coisas. Será que o fundo musical realmente é necessário? Já começa daí. Tá? Então, é um fundo musical. Não tem nada de errado com fundo musical. Mas, tendo ou não tendo, né, o que vai prevalecer é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suficiente, tá? Entender que as emoções fazem parte do ser. O Senhor Jesus, quando alcança alguém, ele não despreza, né, as emoções. Exatamente, né, David? A palavra é suficiente. Então a gente tem que crer nisso, porque senão a gente começa, né? A gente começa a querer adicionar coisas o tempo todo. Por que essa necessidade, por exemplo, de ficar citando os termos em hebraico, em grego e tal? Uma ou outra ocasião que é necessário. Uma ou outra ocasião. Mas a Bíblia na nossa língua, ela é tão palavra de Deus quanto, mas aí muitas vezes é para dar uma função nova àquelas colocações. Então a gente tem que ter esse discernimento espiritual e o temor, porque tem gente que mesmo sabendo o que é certo, decide fazer o que é errado, porque o errado em muitos contextos vai lhe dar um resultado melhor. Então tem muita gente que sabe o que é certo e ainda assim decide fazer o errado, tá? Então aí não é nem falta de discernimento, aí tem a ver com a questão do caráter, tem a ver com o temor ao Senhor, de entender que de fato ele deve ser o centro, né, de todas as nossas práticas, de todas as nossas decisões. Tinha uma outra mão aí levantada, não sei se foi Kátia que levantou sem querer, mas pode abrir o microfone, gente, e falar. Eu acredito assim, que o fundo musical é necessário. Em algumas pregações, sim. Só que o louvor em si tomou conta do tempo da palavra. Em alguns ministérios, o tempo de louvor se estende mais do que o tempo da palavra. Eu acredito assim, que deveria ter mais um tempo para a palavra, entendeu? Sim. Porque existem muitas pessoas que vão ali para se alimentar disso, e sim, muitas pessoas estão carentes do Espírito Santo. Amém. Aí toma conta, só com os louvores as pessoas se abastecem só daquilo e sai vazio. Quando, na verdade, o foco seria o quê? Ensinar mais da palavra. Isso. Kátia, quando eu digo assim, tem algumas coisas que a gente faz, eu costumo usar uma expressão, não sei se os irmãos estão habituados com essa expressão, que é nem fede nem cheira. Tem coisa que nem fede nem cheira, tá? Quando eu digo, por exemplo, quando eu falei aqui do fundo musical, não é que ele não possa ser usado, tá? Agora, quando o pregador começa a usar o fundo musical como muleta, né,
porque ele não tem o que dizer, ele não tem conteúdo, ele não se preparou, ele não buscou a Deus em oração, ele não sabe de fato o que é que Deus quer falar com o povo. Então vamos botar um fundo musical, vamos tentar fazer uma dramatização em cima da voz, vamos colocar recursos nesse microfone para que, né, haja uma... Aí você começa a confiar nessas coisas. É nisso aí que está o perigo, entendeu? Mas de modo algum aqui eu estou fazendo uma crítica, até porque eu já preguei em algumas igrejas com fundo musical. Por quê? Porque eu percebi que aquela igreja tinha aquela prática, tá? Agora, se eu estou na igreja que eu sou pastor, aí eu posso dizer, irmãos, não coloque fundo musical, porque para mim até me atrapalha, né? A depender da situação, me atrapalha, porque é inconsciente. Você começa a querer pregar no ritmo do fundo. E a pregação, ela não pode ficar subserviente a um ritmo externo, tá? Você tem que ser você, usado pelo Espírito de Deus, né? Mas não vamos também entrar nos pormenores disso aqui não, porque senão a gente acaba fugindo, né, da temática. Hernando, quer falar, varão? Você levantou a mão de novo aí? Paz, pastor. Não, só dar uma pincelada sobre esse assunto aí, porque de fato é algo que eu acredito ser importante para a igreja, como cada um dos irmãos falou aí em falas diferentes. Pontuar algumas coisas, porque eu já participei de culto onde de fato o louvor levou 1 hora e tarará, e o pregador tinha ali 20 minutos para expressar a palavra, e digamos assim, ao iniciar aquela palavra, você vê que de fato aquela palavra falou com alguém, só que o pregador já diz logo, eu vou aqui abreviar a palavra, por quê? Porque não tem um tempo hábil, não vai avançar por questão de obediência, em respeito à igreja, em respeito ao meu Deus. Já ouvi algumas vezes isso acontecer. Por quê? Porque o louvor, de fato, digamos assim, entre aspas, empolgou, né? A adoração estava tão boa, e já participei de culto onde o pastor daquele culto disse, hoje não tem palavra, a adoração foi suficiente. Então, como o senhor falou, é necessário ter essa linha. E eu vejo também, já participei também, já observei, principalmente aqui na minha cidade, que é uma cidade interiorana, aquela culturazinha assim, onde o povo que não tem uma cultura cristã se apega a tudo e a todos. E já vi pessoas, como vocês já citaram aí, tocar o que não é de Deus, instrumentalmente. Não tinha voz, mas instrumentalmente não tinha nada. Já tocou de tudo isso aí que os irmãos falaram, e mais algumas coisas. Então, assim, é necessário a gente ter esse senso crítico também na igreja, para não alimentarmos e não receber qualquer coisa. Sim, sim. E também, aqui eu faço um apelo a vocês, também não julgarmos o obreiro, o pastor da igreja, porque eu confesso para vocês que se alguém colocar um fundo musical de música mundana, eu vou ter dificuldade de reconhecer. Eu não conheço nada de Metallica, vocês falaram aí de outros aí. Guns N' Roses eu lembro que minha tia gostava, mas eu lembro pouca coisa. Então, assim, quem entende, na hora vai identificar. Mas um pastor, coitado, que nunca, né, mexeu com isso, o cara jogou lá no teclado, jogou na guitarra, o pastor vai comer ali, vai pregar, vai continuar pregando e talvez vai ser julgado, né? As pessoas vão dizer, lá, o cara está pregando com fundo musical mundano e ele não sabe, né? Ele não sabe. Então, é esse equilíbrio. Inclusive, os irmãos que entendem, na hora criar coragem, chegar lá e falar, meu irmão, muda isso aí, porque, né, tá fora de propósito, né? O David, ele tem umas tiradas bem interessantes aqui. Ele está falando que nunca pode ser mais peixe do que pão. É uma questão tão óbvia, né? É uma questão tão óbvia, mas infelizmente a gente está vivendo um tempo em que as obviedades precisam ser repetidas, né? A gente precisa ficar falando que a prioridade de um culto público é a pregação da palavra, porque Jesus mandou que a gente fosse por todo mundo pregar o evangelho, né? Inclusive o louvor deve ser o evangelho cantado, né?
É claro que aqui eu não vou entrar nesse preciosismo de que não pode isso, não pode aquilo, não pode tal música, não pode essa ou aquela. Mas eu entendo que o louvor também faz parte do próprio evangelho ali sendo cantado, porque a gente canta o que cremos, né? E não pode ser diferente disso, tá? Mas vamos lá que eu quero entrar aqui no texto propriamente dito. Aí aqui fala um pouco do propósito, tá? Eu já falei sobre isso aqui, então se eu ficar repetindo vai ficar chato, né? Mas o propósito da epístola é o quê? É que aqueles cristãos que estavam em Cristo, criam em Cristo, mas ainda ficavam inseguros, né? Zelosos pelos ritos, por todo aquele aparato litúrgico do judaísmo. A ideia é que eles confiassem que Jesus é superior a tudo isso. Então a temática da epístola vai ficar, né, o tempo todo falando sobre isso. Isso aqui eu já falei usando as minhas palavras, tá? E aí eu quero entrar definitivamente no texto de Hebreus, porque senão a gente não aproveita para degustar aí, né, o texto bíblico mesmo, em si. E aí a gente começa com o capítulo 1, do 1 ao 4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, que é o autor, né, por excelência da Epístola aos Hebreus, ele começa a epístola já quente. O negócio já começa quente, tá? Não tem aquelas voltas que costuma ter nas outras epístolas do Novo Testamento, aquelas saudações, aquelas menções a irmãos A, B ou C. O texto ele vai diretamente. E isso é um recurso literário, porque os hebreus eles estavam habituados com esse tipo de escrita. Observe, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, tá? Então não é... O texto ele não vai ser dialógico. O que é isso? Alguém tentando dialogar com a outra pessoa. O texto ele vai ser mais diretivo. Hebreus ele vai ser mais diretivo. Na literatura bíblica, a gente vai chamar isso de é um estilo literário que é chamado como discurso lógico. Discurso lógico, né? Você tem convicções e você monta o seu discurso com argumentos um após o outro para enfatizar o que você quer dizer. Gente, Hebreus do capítulo 1 ao 13 é isso, tá? Do capítulo 1 ao 13, Hebreus é isso. É uma montagem de argumentos. É como se fosse uma peça jurídica que você vai apresentar argumento após argumento para explicar para os crentes por que Jesus é suficiente e por que ele é superior a tudo e a todos. Cristo é superior. Essa é a mensagem que vai ser o tempo todo. Só que para ele dizer que Cristo é superior a Moisés, aos anjos, a Abraão, aos patriarcas, todos eles, para ele dizer que Cristo é superior a tudo e a todos, ele vai usando argumentos. E ele vai sofisticando esses argumentos. É um negócio assim maravilhoso, maravilhoso, né?
E aí eu quero só advertir vocês que provavelmente daqui a 4, 5 minutos deve cair o nosso link, tá? E aí imediatamente eu vou criar outro aqui, mandar lá no grupo. E aí vocês entram rapidinho para a gente fechar os nossos 20 minutos aí de aula. E aí o capítulo 1, ele vai tratar da superioridade de Cristo, e a pergunta que vai ser respondida logo de cara é: por que Jesus é superior? E aí o primeiro argumento é esse aí, porque ele é a última e definitiva palavra de Deus. Porque ele vai dizer, ele falou com a gente, como é que tá lá? Falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Deus falou muitas vezes, falou de muitas maneiras, e aos pais falou pelos profetas. Aos pais aqui está se referindo aos antepassados, aos judeus, aos hebreus antigos. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então é uma pancada logo na primeira linha. Na primeira linha. Vocês estão querendo voltar lá para os profetas? Vocês estão querendo voltar lá para a antiga aliança? Dos modos como Deus falou antigamente? É isso mesmo? Sendo que nós temos a manifestação do verbo, da palavra encarnada. A palavra da antiga aliança escrita é maravilhosa. Ela é boa, ela é proveitosa. Mas a nós, ele nos falou pelo Filho. Então, Jesus é a última e definitiva palavra de Deus. Se ele é a última e definitiva, eu não preciso recorrer a outras. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Então, quando ele fala que Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, ele está se referindo ao quê? À criação. Não é isso? Na criação Deus falou. Os Salmos 19 é uma manifestação disso, quando fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a criação é um testemunho do Criador. Deus falou, Deus ainda fala através da criação. Tá? Deus falou na consciência humana. Essa noção que a gente tem do que é certo e do que é errado é uma dádiva divina. Quem foi que colocou isso dentro da gente? Porque se o homem fosse só biologia, só biológico, ele não ia precisar se preocupar com essa coisa de certo ou errado. Tá? Porque os animais não têm os animais têm essa preocupação, até onde eu sei. Não existe essa preocupação com os bichos, com toda a criação. Um tubarão engole, sei lá, uma tonelada de peixe sem crise de consciência. Sem crise de consciência. Eu nunca vi ninguém dizer assim, o tubarão passou ali chorando. Porque... vai cair aí, viu, gente? Eu já vou criar aqui e mandar logo, porque aí a gente ganha tempo, né? Porque eu sei que... Deixa eu criar aqui. Nova reunião. Instantânea. Bora.
colocar logo na tela aqui. Bem, amigos, estamos de volta. Vamos embora. É chato isso, né, gente? Mas, infelizmente, isso é a pressão que o sistema faz para que a gente compre, né, esses aplicativos. A versão paga é maravilhoso, né? A gente não tem esse tipo de preocupação. Mas, graças a Deus, que eles são tão misericordiosos que deixa aí a versão gratuita, né, para a gente poder usufruir, né? Oi? Usufruir, né? Exatamente. Deus é misericordioso. Vamos lá. Então, eu acho que já está todo mundo aí, mas chegar mais alguém eu vou aceitando aí. Então, o argumento inicial de Hebreus é esse. E eu considero isso... Eu considero que é muito bom a epístola começar dessa forma, porque nos ensina, inclusive como pregadores, como professores de escola dominical, nos ensina alguma coisa, né? Por vezes a gente faz muita volta, por vezes a gente, sabe, é necessário às vezes explicar, detalhar. Numa classe de seminário a gente precisa fazer isso, porque isso vai construir uma bagagem, um arcabouço de argumento e tal. Eu entendo que é necessário, mas no púlpito, no dia a dia da igreja, eu penso que às vezes a gente faz muita volta, né? E o Espírito Santo não fez essa volta. O Espírito Santo ele foi logo direto ao ponto. Em outros momentos não é bem assim. Por isso que eu estou dizendo que cada coisa cabe bem se a gente tiver o discernimento e saber a hora certa para cada situação. Então, há momentos que a gente precisa ir mais direto ao assunto. Então, o Espírito Santo vai falar diretamente com aqueles irmãos. Olha, vocês estão querendo voltar mesmo para Moisés, para a lei para a lei dada pelos anjos, que a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Por que ele usa essa expressão? Vocês estão querendo isso mesmo? Porque o jeito de Deus falar com a gente agora é pelo Filho. O Filho é a manifestação completa, plena. Ele preenche tudo. Você vai ver que mais adiante ele vai falar isso, né? O Filho preenche tudo. Então Jesus ele é a revelação definitiva. Aí, por que Jesus ele é isso tudo que Hebreus está falando? Aí, qual o argumento que ele vai usar? Ele vai dizer, olha, Moisés, bacana, homem de Deus, mas Moisés ele foi um instrumento. Moisés ele foi um vaso, foi um profeta, foi um grande homem que temia ao Senhor, mas Moisés não era o filho. Então, olha como Deus vai usar um argumento muito forte. E aí, Dara, Deus abençoe. Então, amém, boa noite, só passei para dar um alô. Pronto, muito boa a sua vinda. Então, querido, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E para nós, isso soa hoje, em pleno século XXI, como uma coisa qualquer. Mas para os hebreus, não. Quando você fala com um judeu, olha, Jesus é o Filho de Deus. Se ele não for um judeu messiânico, é uma aberração. Porque ele entende o que você está falando. Nós é que botamos na boca de qualquer um. Fulano é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Isso é cultura nossa. Mas para um judeu da época, e principalmente daquela época, quando você diz que ele é filho, você tá dizendo o seguinte, olha, o pai e o filho é uma coisa só. Isso fica claro para quem está ouvindo. Então, quem é que fala conosco hoje?
é o Filho. O Pai, o Deus eterno, decidiu falar conosco pelo Filho. E quem é esse Filho? É aquele que foi constituído herdeiro de tudo. Olha que argumento, gente. Olha que argumento. Jesus é o herdeiro de tudo. Ora, se ele é o herdeiro de tudo, ele se tornou proprietário. Porque a herança é dele, não é nossa. Então, a ideia aqui é o seguinte: vocês vão mesmo deixar aquele que é herdeiro de tudo? Se ele é herdeiro de tudo, vocês estão voltando para o nada. Vocês estão voltando para uma coisa vazia. Porque o herdeiro de todas as coisas é Cristo. Então é um argumento assim muito, eu gosto de usar essa expressão, muito sofisticado. O Espírito Santo, ele não começa dizendo assim: oh, meus bibelozinhos, meus buzunzunguinhozinhos que estão aí abatidinhos com as lutas que estão passando e tal. Não é que o Espírito Santo faz pouco caso com a dor que a gente está sentindo, não é isso. Mas nesse contexto aqui, a palavra é de: opa, ei, levanta, acorda, desperta. Você não está percebendo, não, que você está largando algo infinitamente maior para voltar para as sombras? Porque é essa a linguagem de Hebreus. Lá na frente ele vai dizer isso, que tudo aquilo era sombra. Você está voltando para a sombra. É como se você tivesse simplesmente decidido abandonar uma Ferrari, deixar ela escanteada lá na sua garagem, e todo dia você vai para o trabalho de Fusca. Nada contra o Fusca. Mas se você faz isso porque você não entende que existe uma diferença gritante entre uma coisa e outra, faltou o que aí? Faltou discernimento, faltou coisas básicas. Então, Jesus é o herdeiro de tudo. Olha que a gente está ainda no versículo 2. Né? Está no versículo 2. Porque Jesus é superior. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Por quem, ou seja, por meio de, fez também o mundo. Então esse que é... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Vamos lá. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, além de ser herdeiro de tudo, ele é aquele que fez o mundo. Ou seja, ele é o Criador. E aí, gente, é um vexame, porque eu gosto sempre de citar uma entrevista que eu vi uma crente dando ao vivo, uma crente dessas famosas, e perguntaram para ela: quem é Jesus para você? Aí ela falou: Jesus é um negocinho gostosinho, é desse jeito. É um negocinho gostosinho que eu sinto aqui no meu coração. Poxa, é óbvio que as sensações, elas são importantes. Você sentir a presença de Jesus, sentir que ele está com você, as sensações são importantes. Mas observe aqui a diferença de argumento. O Espírito Santo não diz: vocês estão largando uma coisinha gostosinha que você sente no coração de vocês. Não. Vocês estão largando o Criador do universo. Sabe aquela coisa que você vai fazer uma visita e a pessoa está meio fria na fé? Está largando a igreja? Aí o argumento que a gente usa: ô irmão, vai lá, irmão, você faz falta. Ô irmão, volta para a igreja, porque seu lugar está lá guardado. Ô irmão, por favor, você é a menina dos olhos de Jesus. A gente precisa de você lá, a igreja precisa de você. E olha que eu não sou contra esses argumentos. Eles são humanitários, né? Às vezes a gente usa no sentido de mostrar o valor que a pessoa tem, e até aí não há mal. Até aí não há mal. Agora é diferente de você abrir a Bíblia e dizer: ei, ô varão, acorda aí. Você não está entendendo quem é Jesus, não?
Por isso que Jesus, irmão, de vez em quando ele diz assim, vocês também não querem ir, não? Porque se vocês não entenderam quem eu sou, por isso que todas as vezes que Jesus se manifestou um pouquinho mais, a reação dos discípulos era logo o quê? Retira-te de mim, que eu sou pecador, retira-te de mim. A insuficiência humana se manifestava logo. Era Jesus se transfigurar, pronto. O povo já endoidava. Eu já sei quem é, que esse Jesus aí é um outro caso. Não é Moisés. Eu não estou falando com Moisés. Porque Moisés, pelo menos, colocou o véu no rosto e o povo ainda conseguiu ficar perto. Jesus não. Jesus ele ressuscita e diz, eu sou, e cai todo mundo. Buf. Ressuscita não, que esse episódio foi antes, né? Foi no momento que os soldados estavam ali se aproximando dele para crucificar. Mas Jesus se manifesta, por exemplo, na ilha de Patmos, para João, e a Bíblia diz que João caiu como morto. Hoje as pessoas ficam fazendo firula, né? Mas quem é Jesus? Então, no aconselhamento, você está trabalhando com a pessoa com aconselhamento, olha como é diferente o argumento. É você chegar para a pessoa e dizer, meu irmão, você não sabe quem é Jesus, não é? É o que Pedro chegou à constatação. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde é que a gente vai, Jesus? A gente já sabe. Quem tem palavra de vida eterna é só o Senhor. Porque Ele é o Pai da eternidade. Sabe? De modo que não existe eternidade fora dele. O Pai da eternidade, a ideia é o quê? É aquele que a eternidade começa e finda nele. Entendeu? Ele é o alfa e o ômega. É essa a linguagem. Então, é esse Jesus que o povo está largando por qualquer coisa. E a gente vai visitar o crente que está frio e fica passando mel na boca do crente. Ô, meu irmãozinho, a igreja perdeu a graça depois que você parou de ir lá. Volte, por favor. Volto a dizer, não é que a gente vai fazer pouco caso. Cada um tem sua luta. Tem irmãos que estão enfrentando depressão. Tem irmãos que estão enfrentando crises familiares. E a gente vai manifestar graça, misericórdia, que é o que Jesus faria em nosso lugar. Mas a gente também não pode também amaciar demais. A gente precisa deixar uma palavra de verdade para a pessoa, para ela entender quem é Jesus. Poxa, eu estou largando Jesus por causa de uma futrica de igreja. Não, porque os crentes lá estavam brigando. Os irmãos estão zangados um com o outro. Meu irmão, qual foi o Jesus que você conheceu? Aí o versículo 3 ele começa, né? O qual, ele continua falando de Jesus. Então, por quem fez também o mundo, então foi por meio de Jesus que foi criado o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória. Aí, irmãos, para tudo. Para tudo, porque olha como o argumento ele vai crescendo. Vocês estão percebendo? Ele vai crescendo em autoridade e em profundidade. A ideia aqui, que ele é o resplendor da sua glória, essa palavra resplendor aqui, ela traz uma ideia de é como se toda a glória que nós fomos destituídos, a Bíblia não diz isso? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem é assim, mas o Jesus a quem buscamos, ele não é nem destituído e ele nem é aquele que faz parte da glória. Não, ele é o próprio resplendor da glória. Ele é o próprio resplendor. Então, de modo que fora dele não existe glória. Se você estiver fora dele, você continua destituído. Está destituído da glória. Então é nele.
É nesse Jesus, né, que a gente confia. E aí, gente, eu preciso parar porque senão Jerônimo, o governador da Bahia, corta meu ponto, né? Eu tenho que comparecer ali na escola para dar os 2 últimos horários. Mas assim, toda vez que eu ministro Hebreus, seja pregando em alguma igreja ou no seminário, eu me emociono muito, porque eu vejo assim o quanto nós temos. O quanto nós temos. E o quanto Jesus tem sido trocado, né? Nas pregações, você espreme para ver se sai alguma coisa ali que tem a ver com Jesus. Parece que a gente confia numa mensagem nova, sei lá, vamos dar uma nova roupagem, vamos recorrer à psicologia. Nada contra, eu acho que a psicologia também tem o seu lugar na vida pastoral, porque nós somos corpo, alma e espírito, a gente precisa também, a gente precisa de um bom aconselhamento, a gente precisa de bons trabalhos de família na igreja, tudo isso é importante, tá? Mas quando a gente sabe quem de fato é Jesus e o Espírito Santo ele joga o holofote, né? O ministério do Espírito Santo é esse, o holofote jogado em Jesus para que a gente saiba quem ele é. Então, que a gente não negocie isso, sabe? O apóstolo Paulo que fala, né, que ele decidiu nada saber a não ser pregar Cristo e este crucificado, né? Então, que a gente possa olhar para esse texto de Hebreus e ver, assim como outros, né? O Tiago falou aqui de Gálatas, eu sou apaixonado, arriado os 4 pneus por Colossenses, por exemplo. Colossenses, ele é um pouco de tudo que Hebreus fala, porque Hebreus trata da superioridade de Cristo, mas a superioridade de Cristo com relação ao contexto hebraico dos judeus. Já Colossenses vai fazer a mesma coisa, porém num contexto mais gentílico e filosófico, né? E ele vai mostrar também essa superioridade de Jesus. Então que a gente possa descansar nessa verdade bíblica, né? E que a gente possa não só intelectualmente entender isso, mas que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né? E é desafiador, Eu tenho meus perrengues, vocês têm os de vocês, mas é desafiador saber quem é Jesus e render de fato, né, a nossa vida a ele. Amém, minha gente? A gente segue daqui depois, tá? Na próxima aula, com a graça de Deus. Tá bom? Gente, eu tô sentindo falta de vocês me procurarem, viu? Vocês estou dando a oportunidade aí, se vocês quiserem, manda mensagem no privado, tiver alguma dúvida,